Oi, pessoal. Esse é o texto número 2 que eu vou apresentar para vocês da Prática de Ensino em História 7, intitulado Escolarização, Hegemonia Curricular e Ensino de História, Decifrando Disputas de um Lugar de Fronteira, do Rodrigo Dias Teixeira. É um texto bastante denso, como o texto número 1 do Istvan Mésaros, e vai na mesma toada, que é discutir a relação do materialismo histórico dialético com a educação. No caso desse autor, ele discute mais a questão do ensino de história, mas ele adentra no importante debate, né? Como que o materialismo histórico dialético, como é que a gente lê e insere os autores que se denominam marxistas, né, como Louis Althusser, dentro do ensino de história. Porque Althusser nos coloca um problema, que é a questão do determinismo estruturalista dentro da análise da educação. Então, ao colocar que a educação escolar, ela reproduz a sociedade capitalista, ele nos deixa sem alternativas para pensar uma outra organização da sociedade e o papel da escola. Porque se a escola reproduz o capitalismo, o que nós vamos fazer, não é? Aí o autor, o Rodrigo Teixeira, recorre a outros intelectuais para debater os detalhes, que não é uma coisa tão simples assim. A escola, como estrutura do capitalismo, colabora para alienar e reproduzir a classe trabalhadora, reproduzir a pobreza e o lugar do pobre como classe trabalhadora despossuída, sem intelectualidade, etc, etc. Então, o autor aqui, o Rodrigo Dias Teixeira, além da leitura do Althusser, ele vai ao Raymond Williams e a Ellen Wood, ao próprio Engels e ao Raymond Williams e a Antônio Gramsci para discutir que o processo de alienação não é uma coisa tão grosseira como muitas vezes se observa nos marxistas vulgares. E aqui o que nos importa é observar como se dá a construção do currículo e qual a relação disso com o materialismo histórico dialético. Posto que não podemos aceitar a premissa do reducionismo marxista, né, que é essa interpretação economicista do papel da educação, do papel da escola, o autor vai até os outros intelectuais considerados marxistas, né, e vai nos mostrar a necessidade de observar as reações ao processo de alienação. Ou seja, a reprodução do capitalismo não é uma via de mão única, quer dizer, as pessoas pensam, o que o Antônio Gramsci fala no texto é que as pessoas pensam, que elas têm o senso comum e que todos os homens são filósofos, né? O que também a gente vê na bibliografia do Henri Giraud, né? Todos os homens são intelectuais. Mas a sociedade capitalista ela vai retirando essa capacidade do exercício da intelectualidade, separando capital cultural e a condição do trabalhador, que se torna só um reprodutor, um trabalhador braçal, um sujeito que aperta parafuso, né? Como no filme do Chaplin. Aí aqui o, o Raymond Williams recorre a Antônio Gramsci para mostrar o conceito de hegemonia, quer dizer, as lutas históricas que a classe dominante trava para impor a sua verdade, a sua representação dos fatos
E aí nós também temos que observar as lutas, e aí é que vem a questão do currículo, né? As lutas do povo, as lutas da classe trabalhadora para resistir, para impor uma outra visão, para divulgar uma outra interpretação da história e dos processos sociais vividos. Então, a questão do currículo, ela entra aqui à medida em que o Antônio Gramsci, esse intelectual italiano muito importante, nos ajuda a pensar nas lutas do povo que são ocultadas pela narrativa do Estado, que é o que a gente já falou no texto do Mésaros, que a gente já falou num texto muito antigo também do Marcos A. da Silva, que é a Repensão da História, que é um texto dos anos 80, organizado pela Ampul, que tem essa discussão, quer dizer, da narrativa do Estado e como é que esse currículo é construído, abordando um capitalismo triunfante, um Estado brasileiro que se organiza e ocultando ali diversas mazelas sociais, diversos problemas graves da história brasileira, como a escravidão, o extermínio dos povos indígenas, os movimentos de luta pela terra que foram ocultados, classificados como movimentos messiânicos, entre tantas outras coisas. Então, aqui, o autor nos leva a crer que nós precisamos urgentemente ultrapassar uma interpretação grosseira do materialismo histórico dialético, por isso que a gente sempre tem que continuar estudando, para não aderir à ideia de que o capitalismo está posto e a gente não tem outras oportunidades, porque a leitura do Althusser que o autor nos mostra aqui, coloca que a escola reproduz o capitalismo. E a gente faz o quê, então? Não faz nada? Não é? Se condiciona a obedecer, porque é isso que tem para a classe trabalhadora. Aí aqui o autor nos leva a perceber que com Antônio Gramsci nós temos que revisar os currículos, lê-los a contrapelo e observá-los como espaços de luta, para que a gente possa trazer outras abordagens no ensino de história que não seja essa história do Estado triunfante, do capitalismo triunfante, que é tão presente nos livros didáticos do Brasil. Então é muito importante que o professor consiga digerir o materialismo histórico dialético, que é um processo difícil, mas ao mesmo tempo que ele tenha clareza sobre os movimentos da história regional, sobre os movimentos de interdisciplinaridade que já foram pensados no nosso estado, no nosso país, para que ele tenha riqueza de formações para desenvolver aulas que se coloquem contrárias a esse processo de apresentação de uma aula, de um currículo cronologicamente organizado, com base em biografias, com base em narrativas da cristandade, do capitalismo triunfante, de uma elite branca, que são processos que estão cristalizados na mente das pessoas, que Antônio Gramsci fala do senso comum. E nós temos cada vez mais um senso comum conservador, reacionário no Brasil, que nós precisamos tomar como base para a elaboração das nossas aulas. Ou seja, a gente tem que trazer a aula para o tempo presente, para a realidade do nosso estudante e ao mesmo tempo discutir a cultura dessas pessoas, os valores dessas pessoas, discutir a forma como elas pensam, a partir de que categorias, para fazer com que a história faça sentido. E uma história a partir do materialismo histórico dialético só pode fazer sentido se ela discutir a maneira como as pessoas são exploradas e esclarecer os processos de dominação social e como que essas pessoas resistem. Essas pessoas precisam compreender
a que cultura elas pertencem, qual a sua identidade, porque nós temos uma escola que muitas vezes não promove uma reflexão sobre quem é o estudante. A pessoa não sabe se ela é negra, se ela é indígena, ela não sabe que é pobre. Então, esses são elementos importantes do chamado senso comum pelo Antônio Gramsci aqui, que nós podemos debater e nós podemos ali levar o aluno a uma compreensão do que é a história, do que são quais as principais categorias do materialismo histórico dialético, como a luta de classes, por exemplo, que é o motor da história, né? O conceito de classe e o desenvolvimento perverso do capitalismo, porque o estudante, o aluno, precisa compreender que não tem nada de maravilhoso na Revolução Industrial, nem na Revolução Inglesa, né? Que são processos de imposição violenta, são processos de domesticação do ser humano, são processos de violência física e psicológica, violências simbólicas contra essas populações que lentamente foram sendo convencidas da naturalidade, entre aspas, do trabalho como a gente conhece hoje. Então a gente tem na obra do E.P. Thompson a formação da classe trabalhadora, um exemplo muito claro desse processo de violência, de expropriação e de construção de um discurso em defesa do trabalho no pós-revolução industrial. Mas não tem nada de maravilhoso, nada de empolgante, que muitas vezes a abordagem da Revolução Industrial fala muito da tecnologia, das invenções das máquinas, mas oculta o processo de sofrimento da classe trabalhadora, que é um processo absurdo e que é muitas vezes ignorado em prol de uma narrativa triunfante do desenvolvimento do capitalismo, da burguesia, entre outras coisas, né? Então, a questão principal aqui é debater esse senso comum e observar como ele pode colaborar para a divulgação de uma interpretação de classe, de uma interpretação da identidade do trabalhador a partir do materialismo histórico dialético. Então, toda a discussão do autor aqui nos leva a pensar o que a gente já falou nessa disciplina desde o primeiro semestre, quer dizer, o professor precisa compreender qual o seu papel na sociedade, e aí ele só pode fazer isso a partir do materialismo histórico dialético, porque se ele entende que ele está trabalhando para ganhar o dele e acabou, nós estamos bastante complicados, né, para não dizer outra coisa. Então, a partir do materialismo histórico dialético, a partir de uma análise do currículo, a partir do conceito de classe, a partir da luta sindical, né, da filosofia da praxis, quer dizer, o professor tem que estar engajado na luta social, em especial o professor de história, porque não adianta falar da luta no livro didático e você não fazer a luta. Não adianta você falar da tortura na época da ditadura e silenciar sobre os graves atentados aos direitos humanos que muitas vezes os nossos alunos sofrem. Então nós temos que ter clareza sobre essa relação entre teoria e prática, que não está escrito aqui nesse texto, mas é uma interpretação que a gente pode fazer, ok? Muito obrigado e aguardo os comentários de vocês aí.